Queridos amigos, aqui estamos novamente com o Colóquio com Mariluza, desejando a todos vocês que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que nós possamos transmiti-las a todos aqueles que participam conosco da felicidade de viver atualmente num corpo físico. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. Cuidado. Se alguém fala mal dos outros para você, sem dúvida, falará mal de você para os outros. Chico Xavier. Há muita gente boa no mundo. E hoje nós vamos saudar uma física indiana, uma ativista, uma mulher que faz diferença para a Índia e para o mundo. Eu te saúdo, Vandava Shiva. Vandava Shiva é uma ativista que esteve em 2008 no Encontro Internacional da Agroecologia em Botucatu. É uma mulher fantástica, alegre, corajosa, disposta, montou uma ONG e luta para preservar as sementes no mundo e atualmente, a partir de 2001, a água também, para que não caia na mão das corporações, para que não seja manipulada através da distribuição e também do varejo de uma forma prejudicial ao ser humano. Shiva, como é conhecida, ela processou a Monsanto e ganhou o processo, porque eles haviam patenteado uma semente de um arroz que só existia na Índia. E ela diz que as sementes pertencem à humanidade. E embora a OMC aceite a patente dos alimentos, ela diz que isto pertence a todos os seres humanos. Inclusive, quando os transgênicos começaram na Índia, 748 mil agricultores indianos vieram a praticar o suicídio por conta disto. Então é algo muito sério que nos reporta aqueles monges budistas se incendiando em praça pública por conta da invasão do Vietnã. Nós precisamos aprender a respeitar uns aos outros, a respeitar a natureza, porque, como diz Gandhi, o mundo tem o suficiente para todos os seres humanos viverem bem e com abundância. A ganância de uns poucos é que impede isto. Hoje nós vamos tocar num assunto que já começou quando nós falamos da Shiva, que é o suicídio e a eutanásia, porque a eutanásia é um suicídio permitido, direcionado e assistido. É a morte permitida sem dor pelas pessoas ou pelos parentes das criaturas que estão em processo de sofrimento pela doença e sem possibilidade aparente pela medicina de obterem uma cura. Isto é muito momentoso atualmente e chamou a atenção da humanidade, porque no dia 1º de novembro desse ano de 2014, Britney, uma jovem de 29 anos, casada, sabendo que teria apenas 6 meses de vida, e com um tumor cancerígeno no cérebro, mudou-se de São Francisco para o Oregon, porque o Oregon era um local nos Estados Unidos
onde a eutanásia era permitida. E ela queria abreviar o seu sofrimento, a sua vida, e abreviar o sofrimento da sua família e do seu esposo. Então, ela aproveitou a possibilidade de fazer esse ato de uma forma legitimada pela legislação do Oregon e a fez. O Dr. Morte, um médico que fez a eutanásia em 130 pacientes, foi processado, mas ele sempre dizia que fazia com a aquiescência dos pacientes, quando crianças com autorização dos pais, e agia achando que o fazia utilizando a misericórdia para com o sofrimento das criaturas. Muitos filmes foram gerados em casos verídicos no mundo inteiro, ganhando prêmios, coisas impactantes que mexem com a nossa emoção. 1.172 pessoas no último ano solicitaram a possibilidade do suicídio assistido no Oregon, mas apenas 758 é que realmente acabaram realizando o seu suicídio permitido. Eu me lembro do grande orador espírita Jacó Rosman Neto, quando falando na universidade como representante dos estudantes, saudando um representante do clero que defendia a pena de morte, ele dizia: Bacária me assopra nos ouvidos, pena de morte, assassinato legal, o que nos faz dizer eutanásia, assassinato legal. Cada caso é um caso à parte. Sabemos que a justiça divina, misericordiosa, perfeita, saberá avaliar cada situação e cada pessoa. Não somos, de forma alguma, sem sensibilidade para com o sofrimento dessas pessoas e os motivos que as levaram a isto. Mas sabemos de caso de uma americana que ficou mais de 17 anos em estado de coma, e esta americana, depois de muita solicitação aos seus pais que permitissem que os médicos desligassem as máquinas, chegou a pesar 17 quilos. E finalmente os pais, vendo o sofrimento daquela filha que tão jovem começara esse sofrimento de estar em coma induzida e depois em coma permanente, permitiram que as máquinas fossem desligadas. E para espanto de todos os médicos especialistas, as máquinas para ela respirar, para o coração bater, foram desligadas. E ela continuou respirando e os órgãos funcionando sozinho durante um longo tempo, até que ela veio a morrer naturalmente. Uma outra jovem mexicana, ao dar à luz a sua filha, entrou em estado de coma, mas a sua mãe índia não permitia que desligassem os aparelhos. 17 anos depois, contra todas as expectativas, ela voltou a si, não lembrava de nada, e ela conseguiu conhecer a filha já com 17 anos, já fazia 18 que ela estava fora de si, e teve que reaprender a falar, a andar, a conviver com o ser humano. Hoje, Alexander Moreira, o Júlio Pérez e outros pesquisadores brasileiros, junto com Alexander Ebre, um professor de medicina de Harvard, professor durante 25 anos, que teve 3 dias em estado de coma e voltou com lembranças de quase morte, estudam a EQM, as experiências de quase morte, em que as pessoas tidas como mortas voltam e contam suas experiências no plano espiritual. Como eu dizia, o médico de Harvard, médico de medicina,
Alexander Eben, ele teve uma espécie de meningite, muitas dores de cabeça, ficou inconsciente durante 3 dias. Quando ele voltou a si, ele era uma outra pessoa. Ele contou que foi parar num local muito lamacento, escuro, terrível, mas que depois de um tempo, ele foi levado para um vale maravilhosamente verde, com muitas borboletas, com muitas flores, e teve contato com uma mulher muito linda, que conversava com ele, e esta mulher se apresentava com asas. E falou com ele durante um bom tempo, esses 3 dias em que ele esteve aparentemente fora de si, falando das maravilhas do plano espiritual, da continuidade da vida, das vidas sucessivas. E a coisa foi tão impactante que quando ele voltou a si, ele era uma outra pessoa e fez questão de escrever a respeito da sua experiência. Muitos são os casos desta experiência de quase morte. Não são todas as pessoas que se recordam do tempo que ficaram fora de si. Muitas realmente não tomam conhecimento com nada que acontecia com elas durante esse período. Outras verificam o que está ocorrendo, vamos supor, na sala de cirurgia para onde foram levadas, assistem à conversa que os médicos têm entre si, veem a interação do plano espiritual, acabam por ouvir o diagnóstico de que ela acabou de falecer em tal hora, assim, de tal e tal forma. Tudo é anotado. E, de repente, vêm parentes, amigos que já partiram para o plano espiritual. A grande maioria conta que vem em um túnel com uma luz muito forte para a qual são atraídas e se dirigem para esse túnel em direção a esta luz, sem pensar muito naqueles que ficarão sofrendo a sua ausência, porque é uma sensação de muita liberdade, de muita paz e de muita felicidade. O que eles descrevem é uma sensação maravilhosa que não lhes permite sentir o apego à vida física naquele momento. Mas durante o percurso são abordadas ou por um mentor que eles não conheciam, um espírito que se apresenta, ou por uma mãe, um pai, algum parente que tinha ascendência moral e espiritual sobre ele, e pede encarecidamente que ele retorne ao corpo, que não é o seu momento de partir, que ele ainda tem coisas para fazer. Muitas vezes até elaboram e falam do seu programa de ação depois que voltarem à vida física. E o que acontece é que todas as pessoas, sem exceção, aquelas que lembram e aquelas que não lembram, que passam da experiência de quase morte, modificam completamente as suas crenças, o seu modo de agir, as suas prioridades, o seu contato familiar com os amigos e até a profissão onde estavam trabalhando. O pesquisador Alexander Moreira, com quem nós tivemos, ele é médico e professor na Faculdade de Medicina de Juiz de Fora, e nós tivemos numa pesquisa na Alemanha o ano passado, em que se estudava o cérebro das pessoas quando estavam fazendo pintura mediúnica. Ele e mais 2 pesquisadores já publicaram a pesquisa que fizeram na Pensilvânia sobre o cérebro das pessoas que psicografam. E agora estão estudando a EQM. E um dos casos impactantes
é da mãe da jornalista Vera Tanash, que ficou em estado de coma de outubro de 1774 durante 3 meses. Durante o seu período de coma, e depois quando ela foi considerada morta, ela viu várias entidades e ela pediu que ela desejava ficar mais tempo para cuidar dos filhos, para acabar de criar esses filhos, para elaborar a tarefa que ela havia se proposto a realizar. E as pessoas, os espíritos com os quais ela conversou, disseram a ela que lhe dariam exatamente mais 20 anos de vida. Ela entrou em coma no dia 17 de outubro de 1774. No dia 17 de outubro de 1994, 20 anos exatos depois, ela começou a passar mal. Foi levada ao hospital e o óbito se deu no dia 18 de outubro de 1994, completando, portanto, a programação que ela pedira para executar e, ao mesmo tempo, a promessa que ela lembrava lhe havia sido feita enquanto ela esteve na experiência de quase morte. É muito impactante para todos nós conhecermos essas experiências. Há muitos relatos, pesquisadores mundiais sérios, filmes a respeito baseados em fatos reais, que nos levam a superar esse medo que nós temos da morte, né? O deus grego Thanatos da morte. Nós temos visto também que muitas são as criaturas que, com auxílio espiritual, voltam à vida. Voltam à vida mesmo quando desenganadas pelos médicos. Voltam à vida quando os médicos atestam o óbito, porque todos os sinais vitais já se apagaram. Claro está que o espírito ainda permanece ligado ao corpo, porque se os laços fluídicos forem desligados, esse corpo não voltará a viver. O que nos faz lembrar a ressurreição de Lázaro no Evangelho, quando Jesus chega, encontra Marta, a irmã, e Maria chorando. Ah, Senhor, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido. E Jesus pede para que o levem até o local onde ele está enterrado, que removam a pedra do túmulo. E as irmãs dizem, Senhor, já está enterrado há 4 dias. Como quem diz, ele já está provavelmente putrefato, cheirando mal. Mas Jesus chega e chama Lázaro para fora. E ele vem todo envolto naqueles tipos de bandagens com as quais haviam preparado o seu corpo e volta à vida. Porque Jesus diz, não está morto, apenas dorme. Ele estava, portanto, num estado de quase morte, né? De estado aparente. E quando os fariseus e sacerdotes quiseram matar Jesus e não podiam matá-lo, pelas leis judaicas, então, empurraram a sentença para Pôncio Pilatos, que lavou as mãos, mas nem por isso ficou com o ônus do que tinha feito. Quando quiseram matar Jesus, também pensaram em matar Lázaro, porque ele era a presença viva de um dos feitos de Jesus quando entre nós. E aquele que crer nele, sem dúvida não morrerá. Estará no mundo espiritual, que é muito melhor do que nós, onde não poderemos fingir, mentir, fraudar e mostrar aquilo que nós não somos. O que é ótimo.
é como se fosse a terra dos pensamentos falantes, era assim que a gente ensinava para as nossas crianças da evangelização, e Monteiro Lobato contava nas suas histórias infantis. Muito obrigado a todos aqui da Web Luz, muito obrigado a vocês. Que vocês tenham dias maravilhosos, que sempre seja Natal em suas vidas.